tema que a gente vai ver hoje é transformação na estrutura de peões. Então, me perguntaram em outro treino qual situação assim que a gente identifica um momento crítico. Então, eu falei que assim, sempre que acontece algum lance que vá alterar bastante o jogo, né? Então, quando a gente fala assim numa transformação na estrutura de peões, é algo que vai alterar bastante o jogo. Então, sempre que houver alguma troca de peões, é preciso parar e analisar aquela posição, porque é um momento crítico, né? Então, esse treino, falando sobre a transformação na estrutura de peões, é um treino, assim, merece mais de um treino, na verdade. No treino de hoje a gente vai conseguir ver algumas ideias, mas é que tem vários tipos de situação. Assim, posições onde vai conseguir uma melhor estrutura, e aí vai tentar converter aquela estrutura. Posições onde, de repente, tem uma pior estrutura de peões, mas essa pior estrutura de peões é compensada por algum dinamismo da posição. Então, tem algumas situações que a gente precisa analisar. Então, no treino de hoje, a gente vai ver uma estrutura que ela pode surgir em posições da Ninzo-Índia, posições da Rossolimo também. Então, a gente vai ver algumas partidas aqui bem interessantes que vai tratar essa estrutura, que é semelhante, e a gente vai ver algumas decisões ali durante essas partidas em que vai alterar a estrutura de peões. E por que toma esse tipo de decisão? Então, a primeira partida que a gente vai analisar é uma partida que foi jogada pelo Botvinnik de brancas contra o Khan. Então, foi D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4. As pretas jogam uma Ninzo-Índia. Então, cavalo F3, C5, A3, bispo C3 e agora B por C3. Bom, então, aqui o preto já faz um lance que altera bastante a estrutura de peões. Com esse lance aqui, o bispo C3, depois de B toma C3, surge esses peões dobrados na coluna C, um peão isolado em A3, uma estrutura típica da Ninzo-Índia. Então, essa estrutura tem alguns defeitos, né, que o peão de C4 ele pode ficar fraco, a casa C4 ela fica fraca também. E qual é a compensação das brancas por essa estrutura de peões debilitada? É que o branco ele tem agora o par de bispos. Então o branco ele vai tentar compensar no meio jogo usando esse par de bispos e tentando usar o centro também, de repente fazer um E4 em algum momento. Já o preto ele vai tentar organizar as peças para atacar C4 e tentar restringir esse par de bispos. Então, assim, é uma posição que cada lado tem as suas vantagens, né? E aí vai ganhar quem conseguir fazer a vantagem prevalecer. Bom, então BC3, o preto jogou dama A5, que já ataca C3. Seguiu bispo D2. Cavalo E4. Que é um lance que faz sentido para já pegar o bispo de casas pretas. Então já elimina assim, uma vantagem das brancas, que é o par de bispos. Seguiu dama C2, cavalo D2, cavalo por D2. Então já não existe aquela vantagem do par de bispos. Daí as pretas seguiram com D6, E3. Aqui não é 4, tentando pegar o centro, porque o preto poderia jogar com CD4. E aí depois de CD4, aqui tem um lance bem forte das pretas,
que é o lance E5, cavalo C6 seguido de E5. Porque aí, por exemplo, dama D3 defendendo D4, agora tem E5. E aí, de novo, altera a estrutura de peões, que agora não existe mais os peões dobrados na coluna C, mas o preto ele conseguiu transformar numa estrutura favorável, porque agora tem um cavalo muito forte em D4, bloqueou aqui pelas casas pretas, então esse bispo ele fica passivo, e o peão de C4 é uma debilidade, que o preto ele pode organizar as peças para atacar esse peão. Então, na Ninja acontece bastante esse tipo de transformação na estrutura de peões. Às vezes, troca o peão de C4, o peão dobrado, para levar para uma estrutura, uma posição melhor. Ele vai transformando a vantagem. Então, aqui o branco jogou com E3, para não ter esse problema. E agora as pretas fazem E5. Bom, então, o que o preto está querendo fazer? Ele coloca os peões aqui em casas pretas, que acaba limitando um pouco esse bispo. E o preto ele vai tentar organizar as peças para atacar C4. Então ele vai rocar, pode pensar em jogar um cavalo C6, B6, bispo A6 e começar a colocar uma pressão nesse peão de C4. Né? Só que o último lance das pretas, esse E5, ele foi um lance duvidoso. Porque agora o branco ele consegue transformar a estrutura de peões numa estrutura que é favorável ao branco. Então esse é um momento bem crítico depois de E5. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês. É uma decisão que não é fácil, tá? A decisão que tomou o Botvinnik. Então eu vou dar esse tempo para que vocês possam avaliar a posição. E aí, se alguém tiver alguma ideia de como o branco pode jogar agora, só manda mensagem aqui. Opa, o Pedro tava perguntando por que o bispo tá verde aqui, eu acabei deixando a seta aqui, mas não tem nada a ver com o bispo não, tá? Vamos ver algumas ideias aqui. Então, uma estrutura um pouco difícil aí de jogar, né? Essa estrutura de Ninja. Eu acho que para jogar esse tipo de posição precisa ter um conhecimento assim das estruturas típicas e do meio jogo, assim, um conhecimento muito bom para saber quais decisões tomar, né? Aqui o Pedro deu ideia de D5. D5. Então, esse lance aqui eu acho que não é muito legal, porque agora fecha o centro, né? E a estrutura de peões das brancas está muito estática agora, então o preto ele já tem uma vantagem a longo prazo, né? Que o preto ele tem essa melhor estrutura de peões e as pretas vão começar a atacar esse peão de C4 em algum momento. O branco precisa ficar sempre de olho em C4, né? Não pode
Não pode esquecer esse peão aqui, tem que ficar sempre defendendo, né? Então vai ter várias ideias interessantes aqui. Por exemplo, cavalo D7 para cavalo B6, seguido de bispo D7, dama 4. Já é uma ideia interessante. Então, eu acho que esse lance aqui pode ser um lance bem interessante, cavalo D7. Porque se jogar A4 para impedir o cavalo B6, dama 4, eu acho que cavalo B6 seguido de bispo D7 pode incomodar aqui nessa posição. Talvez tenha que tomar cuidado com a ordem dos lances aqui, né? Não sei se cavalo B3 pode ser uma ideia, que a dama fica um pouco... Acho que a dama fica um pouco esquisita aqui. Tem que ver essa ordem de lances aqui. Acho que não tão rápido, né? Mas o preto ele não precisa ter pressa nessa posição. Ele pode rocar primeiro, depois ir organizando as peças aqui. O negócio é que acabou a mobilidade na estrutura de peões das brancas. E o branco tem essa debilidade aqui. Os peões na coluna C e o peão de A3 para resolver. Então acho que o preto ele já tem uma vantagem a longo prazo aqui. E se manter a atenção também, não está muito claro essa posição. Talvez manter a atenção pode ser uma ideia. Só que tem um lance aqui que o branco fica com vantagem já. E é um lance difícil, porque à primeira vista esse lance não é bom. O Botvinnik ele jogou aqui D tome 5, exclama. Então, um lance difícil de fazer esse aqui, esse D por E5, porque parece que sobra só os peões dobrados aqui, os peões fracos, né, na coluna C. E o preto ele tem uma melhor estrutura de peões. Mas se a gente começar a observar aqui outros fatores, né? Por exemplo, a casa D5 é uma casa muito forte para o branco. O branco ele pode tentar colocar uma peça em D5 em algum momento. Ou um bispo, ou um cavalo. E o preto ele já não tem essa casa. O preto não tem a casa D4. Porque o peão fraco, né, o peão dobrado aqui em C3, ele defende casas importantes, ele defende a casa D4. Então, essa estrutura de peões que surgiu, na verdade, é uma estrutura de peões boa para o branco. O branco tem uma melhor estrutura de peões, pensando nessa parte dinâmica, que o branco ele vai poder usar a casa D5 e o preto não. Então tem uma casa muito forte aqui para usar. Mas é um lance difícil de fazer esse D por E5, né?